Vamos louvar ao Senhor, amém, amém, glória a Deus. Abramos a nossa Bíblia no livro de Efésios. Você que está aí ouvindo pela rádio, você que está também em casa na TV Diário Divino, canal 22, que Deus abençoe a sua vida. Estamos com esse culto sendo gravado aqui na sede da Logos, comunidade Logos, que fica na Avenida Osório de Paiva, 3390, ao lado do terminal de ônibus do Siqueira. Se você quiser estar aqui aos domingos, são 3 horários: 10 da manhã, 5 da tarde e às 7h30 da noite. Então abra sua Bíblia no livro, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 em diante, em que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésio e fiéis em Cristo Jesus, a graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, me abençoou, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de doação por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vos tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Senhor Deus e Pai, Pai, no nome de Cristo Jesus, que nós estamos te celebrando. Chegou esse momento de ouvirmos a tua voz, a tua palavra. A tua palavra transforma, a tua palavra gera vida. E aqui está o teu rebanho, somos as tuas ovelhas e tu és o nosso pastor. Fala aos nossos corações, Pai. Há uma igreja que ouve também pela rádio, pela televisão, por esse DVD. Tudo é para a tua glória. Fala aos nossos corações. Espírito Santo, está escrito, Jesus disse, o que Jesus disse ficou escrito em João 16:14. Eu rogarei ao Pai e Ele enviará o Consolador, e Ele me glorificará. Glorifica o nome de Jesus, Espírito Santo, essa noite. Faça tudo para a glória de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Meus amados irmãos, essa palavra, essa mensagem, ela é uma continuação. Já é a quarta mensagem dentro de um contexto que nós vimos em Levíticos capítulo 26, no versículo 3, e que diz: se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprires, fala, se eu cumprir. E aí vem uma promessa do Senhor. No versículo 4, eu vos mandarei as vossas chuvas, darei as vossas chuvas a tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo darão os seus frutos. Você lê em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 13. Deus também falará ao seu povo sobre as bênçãos, e bênçãos terrenas, a terra vai produzir. Eu guardarei e eu protegerei, e vocês serão prósperos nessa terra. A bênção de Deus é a recompensa da nossa fé.
Fala comigo. As bênçãos de Deus é a recompensa da nossa fé. É a recompensa da nossa fé. No versículo 3 de Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual abençoou. Fala, já estou abençoado. O qual abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A natureza dessas bênçãos, elas são espirituais. Eu lhe faço uma pergunta e você responde: qual é mais valiosa, as bênçãos terrenas ou as bênçãos espirituais? Quem concorda que são as bênçãos espirituais, levanta sua mão assim para me ver. Amém, amém. O Senhor diz: e Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Só que essas bênçãos, elas são espirituais. No Antigo Testamento, eram as bênçãos materiais, que era a recompensa pela obediência daquele povo. Porém, a igreja tem as bênçãos espirituais. E as bênçãos espirituais, elas são muito mais importantes do que as bênçãos terrenas. Só que hoje, o que nós estamos vendo? O que é que mais se prega? O que é que mais se fala? O que é que mais chama atenção? O que é que atrai as multidões? Do que é que se faz mais campanha? Qual o propósito das campanhas que existe? Quem já ouviu falar sobre campanha da prosperidade? Levanta a mão. Campanha da prosperidade. Os 5 passos para ficar rico. Os 12 passos para sua descendência ficar milionária. Você nasceu para comer o melhor dessa terra, irmão. Aleluia. Você nasceu para possuir o melhor. Você nasceu para ser cabeça e não para ser cauda. Você não nasceu para ser funcionário. Você nasceu para ser patrão. Aleluia. E aí vai. E dê o que o povo quer ouvir. E arranque deles o que eles nunca imaginaram dar. E assim tem funcionado. Agora você chega em Efésios capítulo 1, no versículo 3. E Paulo está dizendo: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Irmão, aqui diz respeito à esfera do domínio completo celestial de Deus, o qual provém as suas bênçãos. Quer ver uma delas? Salvação. É espiritual ou é terrena? Uau! Poucas pessoas falam. A salvação é bênçãos espirituais. Vamos lá, imagina só. Você tinha o seu nome escrito no livro da culpa. Você era escravo do diabo, escravo de Satanás. O seu destino era o inferno, era o lago de fogo, sofrimento eterno. Jesus morre na cruz, faz maldito no meu e no seu lugar, recebe uma coroa de espinho, ele é morto. Você aceita ele, teu nome é apagado do livro da culpa, escrito no livro da vida. Você é liberto de Satanás e tem o seu nome escrito no livro, na palma da mão do eterno, do Todo-Poderoso. Isso é bênçãos espirituais. Só que as pessoas não convertidas, em Cristo Jesus, elas estão mais interessadas e apegadas às coisas terrenas. Aí fica aqui um paradoxo, parece. Será que a igreja também, que se diz de Cristo, está da mesma forma? Por que as pessoas sem Cristo, elas estão mais interessadas nas coisas terrenas do que nas coisas espirituais de Deus, principalmente? Por quê? Porque elas estão no meio daquilo que elas atualmente vivem. Ela é o produto do meio, ela é um produto de interesse da propaganda na televisão e do rádio. Ela é mais um número que tem que gerar números, e isso é colocado na cabeça dela, e às vezes desde criança ela está ali no meio, porque é o lugar que elas vivem. E Jesus chama esse lugar de mundo.
Fala, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Irmão, essa palavra de hoje, preste bem atenção, jovens, toda a igreja, ela requer muita fé. Vocês têm fé? Amém, glória a Deus por isso. Tenha fé, e não é ter uma fé muito grande, tenha pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, que é o suficiente para fazer coisas extraordinárias. Tenha fé. Nós estamos no mundo, porém não somos do mundo. Nós somos seres espirituais. Fala, eu sou um ser espiritual em um corpo de matéria. Eu vou explicar dentro da palavra. As pessoas não convertidas a Jesus Cristo, elas estão mais interessadas e apegadas às coisas terrenas, porque é o lugar que elas vivem, é o mundo. Em Mateus capítulo 16, versículo 21 e 28, Mateus capítulo 16, versículo 21 em diante, vamos ver o que Jesus diz. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Está vendo que Jesus falou para eles sobre ressurreição? Eles não creram quando Jesus morreu, porque eles não atentaram para as palavras de Cristo. No versículo 22, e Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Ei, me ajuda a pregar. Fala para o teu irmão que está ao teu lado assim: cuidado com o que muitas pessoas andam falando nos teus ouvidos. Talvez elas não sejam Pedro de fato. Vamos explicar. Versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Meu Deus. Que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus. Jesus está falando para o diabo que está nos coros de Pedro. Está dizendo: ei, você não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, perder a salvação? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Satanás falou isso para Deus lá no primeiro capítulo de Jó. Satanás disse: será que ele não dará algo pela sua vida? Aí Deus disse: então toca na carne de Jó, porém não mate ele. Satanás disse: se eu tocar na vida e for tirar a vida dele, ele vai te negar, ele vai dar tudo para ser salvo. E Jesus disse: o que dará o homem em troca da sua vida? 27, porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá, fala, retribuirá. Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão de modo nenhum provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aí era para João, que realmente teve a visão na ilha de Patmos, antes de morrer viu Cristo na sua glória e tudo mais. Há uma diferença. Nós estamos no mundo, porém não somos do mundo. Irmãos, a vida do cristão convertido, não convencido. Há uma diferença do cristão convertido e do cristão convencido. A vida do cristão convertido, ela está ligada, fala ligada, conectada diretamente com a sua pátria. A vida do cristão convertido, aquele que ama a Deus de todo o teu entendimento, toda a tua alma, todo o teu coração, de toda a sua vida, e ama ao próximo como a si mesmo, aqui está se referindo a um cristão convertido, ele tem a sua vida conectada diretamente com a sua pátria. Ele sabe que ele tem dupla nacionalidade. E aí, hein? Vamos lá. O cara é americano, nasceu nos Estados Unidos,
registrado nos Estados Unidos, veio para o Brasil, casou com uma brasileira, se firmou aqui, colocou todos os documentos, depois ele conseguiu o documento de cidadão brasileiro. Ele tem o quê? Dupla nacionalidade. Mas ele é o quê? O que ele é? Americano. O rapaz é brasileiro, foi para os Estados Unidos. Foi lá para os Estados Unidos. Chegou lá, casou com uma americana, constituiu uma família, conseguiu todos os seus documentos, conseguiu todos os seus documentos, um green card. E depois conseguiu o documento de cidadão americano. Ele tem o que agora? Dupla nacionalidade. Mas ele é o que? Brasileiro. Ele tem dupla nacionalidade, mas ele é brasileiro. Fala para o teu irmão: ei, irmão, eu tenho dupla nacionalidade, cidadão do céu e brasileiro, mas eu sou cidadão do céu. Você quer fé, tem que ter fé. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Você tem que dar uma resposta para esse mundo. Eu tenho dupla nacionalidade. Primeiro, cidadão do céu e brasileiro, mas eu sou do céu. Pastor, e onde está escrito isso? Para mim crer de fato e verdade. Ou esse aí o senhor tirou da história do Evangelho de São Joaquim, ou talvez da história do Allan Kardec, o Evangelho segundo Allan Kardec, que também não é nada, a mesma coisa e nada, é nada. Olha, eu vou te fazer um recado aqui, sinto do coração de Deus, tá? Você está aqui na igreja e você acabou de torcer o nariz, você tinha alguma coisa com o espiritismo. Tem um versículo para você que está na Bíblia, que não está no Evangelho segundo Allan Kardec. Hebreus 9:27. Depois da morte, segue-se o juízo. Morreu, vai ter que prestar conta diante do céu. Não volta para a terra para prestar conta no céu, não. Assim diz a palavra de Deus. Ao homem está sujeito a morrer apenas uma vez. Depois da morte, segue-se o juízo. Enquanto tem vida, dá tempo de fazer alguma coisa. Seja liberto, meu irmão. Se renda que é melhor. Se renda a Cristo, se renda a Cristo, se renda a Cristo. Jesus veio, foi para libertar, meu irmão. Jesus veio, foi para quebrar mesmo cadeia, tirar conceitos, tirar as coisas que nós aprendemos desse mundo. Jesus veio te fazer nova criatura. Para ser cidadão do céu, tem que tomar posse daquilo que o Mestre está falando para a tua vida. Não, pastor, não, mas aí eu vi um negócio estranho. Chegou lá uma pessoa, se apresentou como a minha irmã, se apresentou como meu pai, não sei, e falou todas as coisas. Ei, ele se apresenta como um anjo de luz, e se possível vai enganar até os filhos de Deus, até os da salvação. Meu irmão, não brinque com as coisas espirituais, não brinque com o diabo. Se tem um ser malandro que sabe enganar as pessoas, é o diabo. E ele se apresenta até com a sua avó, a sua tataravó, que já faleceu mais não sei quanto tempo. Ele se apresenta para você, e se ele quiser até ficar materializado igual a ela, para te enrolar, para te prender, ele faz. Por isso você tem que ter autoridade no nome de Jesus e expulsá-lo. Saia daqui, seu infeliz, eu te conheço. A palavra de Deus diz o contrário. A palavra de Deus diz que ao homem está sujeito a morrer apenas uma vez, e depois da morte segue-se o juízo. Você que está se revelando no meu sonho, eu te repreendo. Ei, meu irmão, você que não sei por que Deus está mandando, mas vai lá, então vai, vamos embora. Mudou a mensagem um pouquinho só, a gente volta. Sabe aquilo que está se apresentando no teu sonho, parecendo com entes queridos da tua vida? É demônio. Repreenda no nome de Jesus. Fala comigo. Eu tenho dupla nacionalidade. Sou cidadão do céu e brasileiro. E mais importante é a cidadania celestial. Você crê? Cadê esse jovem? Cadê o jovem? Vocês creem não, mano? Estão dormindo, né, irmão? Acorda, jovem. Acorda. Acorda, pai. Olá, aleluia. Bora para a Bíblia. Você não crê? Então vamos para a Bíblia. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Filipenses, capítulo 3, 17, 22 diz: Irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles
que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Olha o que Paulo está dizendo: seja meu imitador e olhe para aqueles que andam no caminho de Cristo, que são como nós. 18: porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Meu Deus do céu. 19: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas, só cuidam das coisas. Ei, esse olho é irmão desse. Quando você vê um líder só falando de coisa terrena, dinheiro, prosperidade, ei, fuja, corra, escape pela tua vida. O cara só quer meter a mão no teu bolso. Seja inteligente, tem que falar das coisas do céu. O crente tem que ter prazer no céu. Quando o crente tem prazer nas coisas do céu, entende as coisas do céu, nada nesse mundo tira ele da presença de Deus. Um desemprego não tira ele da presença de Deus, uma doença não tira ele da presença de Deus, uma perseguição não tira ele da presença de Deus, nem o cão, nem anjos, nem principados, nada nesse mundo pode nos tirar da presença de Deus. Aleluia! Oh glória! Agora tem pessoas, meu irmão, qualquer coisinha está se desviando, está com dor de cotovelo. Me dando o teu Pai do céu para mim. Eu não quero mais nada, Cristo, de mal. Misericórdia. Qualquer coisinha. Sabe o que é isso aí, irmão? Ainda estava na carne. A carne estava prevalecendo. E aí só pegou uma desculpinha para dar linha. Fala: eu sou cidadão do céu. As mulheres, as vozes femininas, fala: eu sou cidadã do céu. Os machos, os homens, cabra macho, vamos lá, faz eu. Ei, voz grossa aí, meu. Era isso, negócio aí, vamos lá, os machos, os homens, vamos lá. Eu sou cidadão do céu. A noiva, os vozes dos machos e das mulheres, vamos lá. Nós somos cidadãos. Da onde? Vai comendo o cão. Bora. Isso aí. Aleluia. Vamos ver se esse negócio tem base bíblica mesmo? Vamos lá, versículo 20. Aleluia. Mas a nossa pátria está em Fortaleza, no Ceará, no Brasil, não. Mas a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos. Fala, aguardamos. Fala, Jesus está voltando. Onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que, olha o propósito, que transformará o corpo da nossa humilhação. Fala, esse corpo aqui, corruptível, será transformado. O corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas. Fala comigo, vem comigo, fala assim: assim como Ele é, eu também serei, e do jeito que Ele é, eu o verei. Meu Deus, serão transformados em corpos incorruptíveis. No céu não entra pecado. O sangue de Jesus nos remiu de todo o pecado. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Crente que é crente não morre, é promovido. Ele vai para a sua pátria. Ele vai para a pátria dele, a pátria amada celestial. Aleluia. Irmãos, os cristãos são do céu, e ele vive nessa esfera espiritual. Fala, eu vivo na esfera espiritual. Você tem que crer. Se viver só na carne, na carnalidade, vai perder todos, vai tomar de goleada. Precisa mudar. Tem que mudar. Você não é
você não é como você era antigamente, você nasceu de novo. E o nascer de novo é nasceu do Espírito, da água e do Espírito. Você é uma nova criatura. Agora você tem discernimento das coisas espirituais. E se a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Cristo Jesus, essa igreja que foi conquistada por Jesus Cristo, ela tiver entendimento e andar nessa dimensão espiritual, meu irmão, vai arrebentar com todas as cadeias do cão, todas as muralhas do diabo. Satanás vai perder de goleada, porque você sabe que você, isso é loucura, irmão. Por isso que diz a palavra, a mensagem é loucura para os gregos. É doidura, isso é coisa de doido, isso é coisa de louco. Como que pode um homem, um ser humano na terra, ter discernimento de uma noção espiritual, estar sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus e usufrui das bênçãos espirituais de Cristo Jesus? Isso é loucura, mas dá para você ver. Olha quem eu era e veja quem eu sou. Olha o que eu pensava e veja o que eu penso. Olha por onde eu andava e por onde eu ando. Eu sou nova criatura. O poder de Deus tem se manifestado através da minha vida, da sua vida, da nossa vida. O mundo tem que ver o poder de Deus. Aleluia! Somos cidadãos do céu. E ele sabe, o cidadão do céu sabe que as bênçãos são advindas do céu, são espirituais e vêm de cima para baixo, vêm do Senhor para as nossas vidas. Efésios capítulo 1, versículo 20 e 23, diz assim: quem operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo o principado. Efésios capítulo 1, versículo 20. Quero que a igreja participe nessa leitura. Que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo o principado, autoridade, poder e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Muito acima, fala comigo, muito acima de todos os principados, é a autoridade, e poder, e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Versículo 22, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? Ai Deus, fala, vem comigo, fala, ele deu a igreja. Quem é a igreja? A Logos? Não. Assembleia de Deus? Também não. Batista, católica? Também não. Universal, reino, não sei. Não. Há nenhuma instituição, nenhuma placa de denominação. Até porque placa, meu irmão, vai chegar um dia que não vai ficar pedra sobre pedra. Meu irmão, esse mundo vai virar de cabeça para baixo. E tudo que é tijolo, que é pedra, vai voltar para a terra. Agora a igreja do Senhor, aquela que foi conquistada na cruz do Calvário, que Ele é o cabeça dela e que reina sobre ela, essa vai reinar com Ele. Essa igreja que somos nós, todos aqueles que estão em Cristo Jesus. 23, que é o seu corpo. Quem é o corpo de Cristo? Irmão, vocês são da onde? Outro mundo, né? Também sou, levanta a mão. Fala, eu faço parte desse corpo, o corpo de Cristo, que é o seu corpo, o complemento daquele que se cumpre tudo em todas as coisas. Bora, vem comigo. Eu aprendi um negócio, achei interessante. Numa esfera da pirâmide, no topo da pirâmide, Deus, sábio, tudo, poderoso. No segundo, quem? Primeiro o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no topo. Segundo, quem? No topo da pirâmide, o diabo, Satanás. Em sabedoria, eu achei interessante que foi assim, em terceiro de sabedoria, Daniel, porque tinha sabedoria divina, revelações divinas. E quarto, Salomão. Beleza. E aí? Por que Satanás está ali em cima? Por que Deus não destrói Satanás diretamente? Porque Deus não quer dar esse privilégio para esse capiroto. Imagina sair nas manchetes: Satanás lutou com Deus e perdeu num milésimo de segundo. Mas vai mostrar que ele lutou com Deus. Não foi? Não.
Foi assim. Então Deus não dá esse privilégio. Fala, eu não vou dar esse privilégio para você, cão. Eu vou derrotar você, sabe como? Usando barro. Imagina só, Deus chega para Lucifer e diz assim: eu vou usar o barro para te derrotar, cão. A mulher vai gerar um filho. Vou colocar inimizade entre você e a mulher. Isso Gênesis 3:15. Nascerá um da qual você vai ferir o calcanhar, porém ele vai pisar na sua cabeça. Cristo. E ele levanta uma igreja. E essa igreja é feita de pessoas de barro. Fala para o teu irmão, você é pó. Você veio do barro. Então não fica muito orgulhoso não. Quebra facilmente. Mas o Senhor pega as coisas espirituais, coisas profundas e coloca dentro do vaso de barro. Aí o cão vem, pega uma irmã, quem seja, e se manifesta o demônio, e vai ao barro. Aí o de barro chega: em nome de Jesus, cão, saia. E sai. Eu já vi muito isso, irmão. E a pessoa fica: o que foi que aconteceu? Não, era o cãozinho que estava no teu couro, mas já saiu. Eu já vi muito isso. Tem uns espíritos de porco também, que quer ter demônio nos coros. Aqui mesmo, nessa igreja aconteceu. Tinha um aqui. E começou os pastores embolando com ela. O menino chegou para mim naquele canto e disse: pastor, ajuda ali que o irmão está endemoniado. Demônio é perigoso. E eu olhei naquele cão, fiquei olhando. Aí a calça dele estava caindo, ele segurando a calça. Aí eu olhei e falei: não, isso não é demônio, isso é espírito de porco. Cheguei: rapaz, tua calça está caindo. Espírito de porco, tem um bocado. E os espíritos de porco são os que mais dá trabalho. Agora Deus já me ensinou a lidar com o espírito de porco. Espírito de porco, a gente chega assim: como é teu nome? Fala aí teu nome, fala aí. Vambora, quantos estão entendendo até aqui? Fala: Deus usa o barro no nome de Jesus para arrebentar com o inferno. Nós somos do barro, viemos do barro, somos as coisas principais, os tesouros maravilhosos estão em vasos de barro, que é para o vaso não se orgulhar. Porém, temos a autoridade em Cristo Jesus, porque Ele é o cabeça, estamos neste corpo, e Ele nos usa para quebrar cadeias. Quer ver o exemplo? Meu Deus, quantos viviam na bagaceira do mundão por aí, e Jesus pegou, arrebentou com o pecado, te fez nova criatura. Dá um salto dessa cadeira aí. Vai comendo o cão, viu? Aleluia! Vamos embora. Fala: todas as bênçãos recebidas são de Jesus Cristo. Bênçãos espirituais. Fala: todas as bênçãos que eu recebi, que nós recebemos, veio de Jesus Cristo. Os crentes são fiéis em Cristo, por quê? Está na Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 1. Vamos embora, irmão, senão não vai dar tempo. Então nós temos que fazer uma oração no final, e Deus vai fazer coisas grandiosas aqui hoje, porque a igreja agora vai subir na escadaria da fé, mais ainda. Efésios capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésios e fiéis em Cristo Jesus. E fiéis em Cristo Jesus. Quem nos faz fiéis? Não é denominação, não é pastor, não é líder, não é ninguém. Aqui usa e costume: irmã, tem que aumentar isso, tem que desse jeito. Não, rapaz, você pode mudar o exterior, mas o interior só vai piorar. Deixa na mão de Cristo, que Ele é especialista em mudar e transformar natureza e coração. Pastor, a igreja Logos, a igreja Logos, a Logos é a igreja da porta larga. Eu falei: não é só uma, tem 9. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é para receber os irmãos. Pode vir de qualquer jeito, mas Jesus vai transformar. Aleluia, aleluia. Segundo, os crentes foram escolhidos, separados por Cristo. Fala: eu fui resgatado por Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz:
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Fala, eu fui separado no ventre da minha mão. Me perdoa, no ventre da minha mãe. No ventre da minha mãe. Eu fui separado no ventre da minha mãe. Oh, aleluia. Aleluia, eu creio. Os cristãos receberam a graça dele. Fala, eu recebi a graça de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 6 diz: para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Para o louvor da sua glória, graça, no qual nos deu gratuitamente no amado. Graça quer dizer favor. Fomos favorecidos por Deus. Fala, Deus me favoreceu. Deus favoreceu. Fala para o teu irmão, me ajuda a pregar. Vem comigo. Sejam profetas, sejam pregadores. Fala, Deus te favoreceu, irmão. A graça de Deus veio sobre a sua vida. A graça de Deus veio sobre a sua casa. A graça de Deus veio sobre a sua família. A graça de Deus veio sobre o seu lar, sobre a sua parentela. O que Deus está dizendo para mim e para você? Ei, aqui não, Satanás. Eu tenho entendimento que eu fui resgatado do mundo, eu fui tirado do mundo, eu sou nova criatura. Deus me fez uma nova criatura. Deus me favoreceu, e eu não vou desperdiçar aquilo que Ele me deu. Não vou. Aleluia. Não desperdicemos, não vamos desperdiçar. Não desperdice aquilo que Deus te deu. Vale a pena. Vale a pena, irmão. Nossa vida aqui é só uma chuvinha. É só 70, 80, no máximo chega a 120 anos. O que é 120 anos perto da eternidade? Me diga para mim o que é. O que é? O que é? Nada. Nada. Nada, 100 vezes nada. Nada. Você é cidadão do céu. Nós somos cidadãos do céu. Nós só estamos passando uma chuvinha aqui. Vamos ser usados para a glória de Deus. Deixa Deus manifestar. Fala para o teu irmão, você é uma carta que está dentro do envelope chamado Jesus Cristo, selado pelo Espírito Santo. Destinatário, pátria. Acabou. Sou uma carta. Fala, eu sou uma carta. Fala, eu sou uma mensagem poderosa. Estou fervendo. Meu Deus vai te usar na tua casa, Deus vai te usar na sua família, Deus vai lhe usar na sala de aula, Deus vai lhe usar no ônibus, Deus vai usar no shopping, em todo lugar desse mundo. Aleluia. Por quê, pastor? Porque eu tive a redenção. Fala, eu tive a redenção pelo Redentor. Versículo 7. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas as riquezas da sua graça. Redenção, você sabe o que significa redenção? Quem aqui não sabe o que significa redenção, levanta a mão, por favor. Amém. Todos os outros, a maioria já sabe. Tem uma cidade lá em São Paulo chamada Redenção, é? Não, irmão. Isso não é geografia cearense, não? Aonde está a cidade de Redenção? No Ceará. A quantos quilômetros de Fortaleza? 50 quilômetros. Por que ela foi chamada Redenção? Não era uma cidade, era um distrito de Acarape. E por que se tornou cidade de Redenção? Porque lá nesse distritozinho de Acarape, lá tinham um dos maiores senzalas de escravidão. Tinha muitos escravos, negros, escravos lá. Lá tem um pelourinho. Você sabe o que é pelourinho? Quem não sabe o que é pelourinho, levanta a mão. Pouca gente, vamos lá. Pelourinho, um lugar erguido de pedra, onde tinha umas correntes. Colocava os escravos amarrados naquele pelourinho e desciam a chibata. Chicoteado, lá tem pelourinho, tinha as senzalas. Só que veio um decreto da princesa, como é o nome dela? Eita, ela disse que deu um artigo lá para liberar os escravos. Qual foi a primeira cidade a liberar os escravos? Da carta de alforria? Acarape. E lá no lugar onde era o nome lá do distrito?
Era um distritozinho de redenção. Então redenção quer dizer libertação. Ei, fala, eu fui liberto. Nós fomos libertos. Você foi liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Ele nos deu a redenção. Eu sou livre. Aleluia. Somos livres. Agora, quem nos libertou? Depois que eu cheguei na igreja, comunidade cristã Logos, eu fui liberto. Foi o quê, rapaz? Que história de igreja, comunidade cristã Logos? Jesus Cristo. Esse negócio, essa conversa, essa palhaçada que anda por aí. Depois que eu cheguei aqui, depois que não sei o quê. E a igreja, e que igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja, pelo amor de Deus, rapaz? Quem é que liberta? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. A gente faz propaganda do plano da paz, a gente faz propaganda do cemitério, faz propaganda da empresa. Aqui a gente fala que Cristo é que liberta, Cristo é que transforma, Cristo é que salva, Cristo é que apaga o nosso pecado e nos dá vida. Ei, meu irmão, Cristo merece alguma coisa aí maior que você possa fazer agora para Ele. Isso. Aí, vai. É Jesus Cristo, irmão. Jesus Cristo, estou empolgado hoje. Falei para você que o negócio hoje é mais sério, tem que ser sério. Você vai dirigir o seu carro daqui para frente diferente. Sou cidadão do céu. Apareceu os pitbull, as pitbuia por aí, braba, rangendo os dentes, latindo, fazendo o diabo, sai para lá, capiroto. Eita, Deus te abençoe, liberta, Senhor, essa vida. Eu declaro libertação em nome de Jesus. Vida diferente. Lá no trabalho, o cara se levanta contra você, a mulher se levanta com você, quer passar a perna em você. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, filha. Se Deus permitir que você consiga fechar a porta, é porque Ele tem uma maior para mim. Amém? Então eu vou ficar tranquilo, faça o que você quiser. Aleluia, aleluia. Já pensou você chegar assim para uma pessoa que quer te passar a perna, quer derrubar você, quer tomar o teu lugar, e você chega para ela e diz: vem aqui, vamos tomar um cafezinho, vou pagar um café para você. Deixa eu dizer, você está doida para tomar o meu lugar, não está? Beleza, não tem problema. Se o meu Deus permitir, não tem problema, Ele tem uma porta melhor para mim. Agora eu continuarei te amando em Cristo Jesus. Eu sou cidadão do céu. 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 Já viu como cascavel morre? Fica cutucando cascavel. Eu já sou da roça, irmão. A gente pegava as cobras e ficava. Daqui a pouco ela tá. Fala assim, não dá alegria ao cão. Fala para o cão, você perdeu. Fala para o cão que você perdeu. Eu ganhei. Você saiu da onde eu vou morar eternamente, seu infeliz, seu podrão. Você perdeu. Jesus diz: eu vi quando ele foi lançado fora. Agora, fala assim, é o crente convertido. Agora e o crente convencido? Como é o crente convencido? Chega ali fora no estacionamento. Aí está o irmão lá cuidando dos carros. Ele para o carro, o irmão diz: ei, dá para você parar. Ixi, isso é convencido. Quer brigar, bater no irmão, fica nervoso, você entra na igreja, está tudo mal resolvido, entra lá. Bora, mulher, vamos chegar mais cedo para a gente se livrar desses moleques. Coloca lá naquela escola e manda aquela tia tomar conta dos moleques logo. O culto começa 7h30 da noite, ele chega 6h30, chega lá e ainda coloca boneco. Atende esse menino aí, segura esse menino aí. Aí a irmã vai falar: calma aí. A irmã fala: ai. Quarta-feira você chegou as irmãs chorando, perturbadas. Pastor, calma, que foi, irmã? Eu não estou entendendo nada, essa língua estranha. Não, pastor. A gente é voluntário, a gente está fazendo por amor. Chega o seu irmão que tem que... Eu falei: se preocupa não, irmão, ainda são os convencidos, mas o Senhor vai convencer eles. Deixa vir, deixa vir.
O cristão convencido, ele está igual um Mike Tyson. Se não ganha no soco, cai na mordida. Pelo amor de Deus. Fala, o Senhor fez os crentes como herança. Fala, eu sou uma herança do Senhor. Você vela pela sua herança ou não? Seu filho é sua herança, você luta por ele ou não? Luta ou não luta? Fala, eu sou a herança do Senhor. O cão quer arrebentar com a tua vida? Fala para Deus. Aí, paizão, olha o que esse capiroto quer fazer comigo. Deixa com ele. Deixa com Jesus. Satanás chegou, queria o corpo de Moisés. O que o anjo falou para Moisés? Sai fora, rapaz. O Senhor te repreenda. Deixa com Deus. O Senhor, fala, o meu Senhor repreende. Aliás, daquele tempo mandou o Senhor, agora é você. Fala para o teu irmão, você tem autoridade em Cristo para repreendê-lo. Deus deu autoridade ao barro para dizer, sai, Satanás, e tem que sair. Herança, capítulo 1, versículo 11. Quantos estão recebendo as coisas espirituais? 11. Nele digo, no qual também fomos feitos herança. Oh Deus, herança. Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua. Segundo o conselho da sua. Fala, foi da vontade de Deus me fazer como a sua herança. Se é a vontade de Deus, quem vai prevalecer é a dele, não é a do cão. E não é da cãozinha ou do endemoniado que está cheio de demônio por aí. O que vai prevalecer é a vontade de Deus. Se as coisas estão apertando, estão ajustando, estão vindo, deixa na mão do Senhor. Entrega na mão do Senhor, vá dormir, descanse, tenha paz. Fala assim, quem crê nas bênçãos espirituais, dorme. Descansa. Agora isso é para quem crê, né? Você crê? Fala assim, o meu Deus me selou com o Espírito dele. Versículo 13 diz, no qual também vós tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados, com quem? Com o Espírito Santo da promessa. Aonde está o Espírito Santo? Quem está vendo ele aí, o Espírito Santo? O Espírito Santo se move através da igreja, por meio da igreja, age pela igreja, que somos nós. Fala, eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Filipenses capítulo 26, versículo 3. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos, eu os cumprires. Lá no passado Deus prometeu as bênçãos terrenas e Deus abençoou. Deus prometeu as bênçãos espirituais. E quais são as mais importantes? As terrenas ou as espirituais? Ei, as terrenas perecem e às vezes nos deixa a ver navios e como um abismo diante de nós. As espirituais têm poder de fazer pontes em meio ao abismo para chegarmos do outro lado. As espirituais têm poder para aplanar caminhos. As espirituais fazem tantas coisas que você não tem ideia do que Deus tem poder para fazer. Não perca tempo. Tem muita gente que sai por aí e quer cortar caminho, meu irmão, e quer fazer campanha de prosperidade. Os caras, dê o seu tudo, aqui você dá o seu tudo, dá isso, daquilo, e tudo vai mudar. Ei, primeiro peça para Deus mudar a tua vida, teu coração, teu caráter. Passa a ter fé nas bênçãos, nas riquezas espirituais que Deus deu para você. Estou terminando. Ou a gente termina domingo que vem. Encerra isso aqui hoje. Fala para o teu irmão, crente espiritual não morre, é promovido. O que é que o homem mais teme nessa terra?
O que é que ele mais teme na terra? Jesus já venceu a morte. Jesus já nos deu a vida. Fala para o teu irmão: você está em Cristo, você já está vivendo a vida eterna. Quantos aqui já estão vivendo a vida eterna? Embora, não firma mais. E isso é forte. É forte. O convencido não, mas o convertido sim. Fala: eu já estou vivendo a eternidade. Quando esse corpo aqui voltar para o pó que o era, eu vou para minha pátria. Fala: eu sou cidadão do céu. Aleluia, 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 meu Deus. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. João 5, 24, 25. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida terrena. Não, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. De qual morto ele está falando aqui? De qual morto? Aquele que recebeu a certidão de óbito? De qual morto ele está falando? Na ótica divina, o mundo é um cemitério a céu aberto. As pessoas se orgulham de alguma coisa, mas na verdade fedem diante da narina de Deus, porque o pecado fede. Se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, estávamos perdidos. Por isso que na hora que Jesus levou todos os nossos pecados sobre ele na cruz, ele foi desconectado naquele momento do Pai. Ele olha para o Pai e diz: Pai, por que me abandonaste? Porque Deus é santo, 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 santo. E naquele momento era necessário o sangue de um santo ser derramado, ser sacrificado, morto, crucificado, para que nós fôssemos remidos. E Jesus diz: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ali foi quebrada a maldição, e todo aquele que olha para Jesus é lavado pelo sangue de Cristo. Então Jesus está falando, não é desse mundo morto que morreu, que o coração parou, é daqueles que estão espiritualmente mortos, como eu e você estávamos. Nós ouvimos a voz, demos ouvido, Ele nos resgatou, nos trouxe da morte para a vida. Fala: eu sou nova criatura. Fica de pé em nome de Jesus. Vocês crerem? Creem? Tem certeza? Fala para o teu irmão, me ajuda a pregar. Fala: meu irmão, você crê? Você tem certeza? Tem certeza? Tem certeza que você foi abençoado nas regiões celestiais? Recebeu toda a sorte de bênçãos? A bênção da salvação, a bênção da reconciliação, a bênção de ser templo e morada do Espírito Santo. As bênçãos de Deus. Fala comigo: a vida com Cristo também está nas regiões celestiais. Isso é muito profundo, irmão. Efésios 2, 6 e 9 diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos ressuscitou, estávamos mortos espiritualmente, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Nos fez assentar nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Fala: aonde Cristo está, eu estou. Ei, Alessandro, você e sua esposa, sobe aqui, filho, por favor. Os dois, vem, Alessandro, vem. Deixa eu explicar isso aqui. A palavra de Deus diz: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unirá a sua esposa, e serão ambos uma só carne.
e serão ambos uma só carne. Vocês são um só. Mas, porém, nós olhamos, parece que não, né? Porque um está aqui, o outro está ali. Mas aonde ele está, ele leva ela. Onde ela está, ele leva eles. Eles estão ligados. Eles são uma só carne, são um só corpo. E daqui já nasceu 2 lindos filhos. Uma moça, tem uma mocinha e um rapazinho. Alessandro e o Alessandro, né? 2 bênçãos de Deus. Ela está fazendo direito já, né? Para a glória de Deus. E o menino vai ser artilheiro da seleção brasileira no futuro. Assim somos nós. Agora vamos levar para o espiritual, porque nós somos espirituais, ok? Ele, Jesus Cristo, ela é a noiva e nós somos a noiva. Nós somos um. Aonde Ele está, nós estamos. Só que isso requer da nossa parte o quê? O quê? Fé. Chegai-vos a Ele com confiança. Efésios 2, 6 e 9. E nos ressuscitou juntamente com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Meu Deus do céu. Olha o que diz no Efésios 3 e 10 e 12. Efésios capítulo 3, 10 e 12. Para que agora seja manifestada por meio da igreja. Seja manifestada por meio da igreja. Fica perto da sua esposa, fica aqui. Aos principados. Seja manifestada por meio da igreja a quem? Aos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, o qual temos a ousadia e acesso e a confiança pela nossa fé nele. A potestade do ar, a luta, a batalha no mundo espiritual. O mundo espiritual é muito mais organizado do que nosso mundo, mas nós não tínhamos esse discernimento, nós não tínhamos esse entendimento. Cristo nos deu. Agora nós estamos com Cristo nas regiões celestiais. Fala para o teu irmão: eu batalho, luto no nome de Jesus nas regiões celestiais. Eu tenho esse entendimento, Alessandro. Você tem, nós temos esse entendimento. A nossa guerra no mundo espiritual. Então as coisas daqui de baixo não devem nos atingir, porque nós estamos vivendo um outro mundo. Nós temos dupla nacionalidade, cidadãos do céu e aqui da terra, brasileiro. Mas qual é a maior? O que você é? Você é da onde você nasceu. Fala assim: nós somos da onde nós nascemos. Você era brasileiro, foi para os Estados Unidos, passou muitos anos, teve dupla cidadania americana, mas você é um brasileiro. Eu nasci de novo, eu nasci da água e do Espírito. Eu sou cidadão do céu. Quem está entendendo isso aqui? Fala: eu sou um com Cristo. Cristo disse isso no seu sermão, João 17, diz: Pai, que eles sejam um como nós somos um, como você é um com a sua esposa. Dá um abraço da sua esposa, Pai. Nós somos com Cristo, em nome de Jesus. Deus abençoe, filho. Obrigado. A nossa oração vai mudar daqui para frente, né, filha? Deus vai te usar na ousadia. Vem aqui na frente, por favor. Vem aqui. Vem. Pastor, pega aquele óleo mais rápido possível. Pastor Jedson, pastor, unge aquela menina, por favor. Tem um óleo aí? Vem aqui, filha, com eles aqui, ó. Patrícia, fica ali com a Patrícia ali na frente. Fica ali com ela. Unge essa menina. Você não tem ideia do que Deus vai fazer. Se posicione.
no lugar em que você foi chamado. Saiba quem você é. Você tem acesso ao trono da graça, ao céu. Eu vou terminar. Fala para o teu irmão: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Você que está aqui com a sua esposa, com o seu esposo. Você está com a sua esposa, seu esposo, abraça seu esposo, sua esposa, abraça sua filha. Vem aqui. Não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, declare. Não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Declare isso para o mundo espiritual. Não sou Declare isso. mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Do Senhor tu me desvendas com a melodia, me cercas com uma canção de libertação dos meus inimigos. Todos os meus medos se vão. Diga: eu não sou mais, não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Olha aqui. Olha aqui, filho. A tua oração vai mudar daqui para frente. A tua oração na mesa vai mudar. Na tua sala você vai ser constrangido. Às vezes vai passar coisas na televisão que vai te constranger e você vai mudar. Quando você tiver nas suas redes sociais algumas coisas que você será constrangido, haverá mudança. Porque você vai ver que você está na sala do trono, na sala do Pai. Você vai ver que você não é mais terreno. Você vive nesse mundo, e claro, porque nós somos uma carta lida e Deus vai nos usar para ganhar as outras pessoas, como Deus usou outras pessoas para nos ganhar para Cristo. Deus vai usar você. E as coisas vão acontecer. As tuas orações não serão as mesmas. O casal vai orar diferente. Deus vai usar os casais em oração. As orações dos pais com os filhos não serão as mesmas. Deus não vai permitir mais os casais irem dormir sem falar com Deus antes. Vai constranger as residências, os lares. Vai trazer um avivamento. O culto doméstico vai voltar a imperar dentro dos lares.
Os pais vão estar com os filhos, vai fazer orações juntos, vão profetizar juntos, vão declarar juntos, vão assumir. Eles assumirão, porque eles entenderam que foram abençoados nas regiões celestiais, e eles são um com Cristo, como diz em João capítulo 14, versículo 23. Meu Deus! Se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a Ele e faremos nele morada. Viremos a Ele e faremos nele morada. Deus vai mudar. Meu irmão, vai acontecer coisa nessa semana, nesse mês. Sabe aquela pessoa que te chateou, que te magoou, e você estava esperando ela vir falar com você? Você vai até ela, você vai acumular brasas na cabeça dela. Está na hora de haver mudanças. E se tem alguém para ser perdoado aqui dentro, vá até ela agora, deixa para amanhã não. Você excluiu alguém do teu WhatsApp, excluiu alguém do teu Facebook, está aqui dentro da igreja, está brigado com essa pessoa, porque acha que essa pessoa te feriu, te machucou, corre lá. Corre lá. Corre lá. Coloca a mão no seu coração, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, derrama a tua graça sem medida. Senhor, o Senhor já derramou, Pai. Como eu vou pedir algo que o Senhor já derramou? Desperta em nós, Senhor, para tomarmos posse daquilo que o Senhor já colocou em nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Quebra os agrilhões, quebra grilhões e aguilhões, venenos do pecado sejam mortos nesse momento, em nome de Jesus. Restaura vidas, restaura famílias, restaura casamentos, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, Pai. Quebra cadeias, derruba muralhas e quebra cadeias do inimigo da nossa alma. Faz um mover sobre cada vida, Pai. Pai, restaura famílias, restaura famílias, restaura famílias, restaura casamentos, restaura a vida dos teus filhos e filhas. Despertam, usa-os, derrama dons espirituais sobre a igreja. Batiza no Espírito Santo, batiza-os no Espírito Santo, batiza no Espírito Santo, encha-os no poder do Espírito Santo, encha-os no poder do Espírito Santo. Eu sou filho de Deus. Meu irmão, você está aqui nessa noite e ainda não tinha entregado a tua vida para Jesus, ainda está vivendo nesse mundo. Sabe como Deus olha para esse mundo? Um cemitério exposto. Quem está sem Cristo está morto espiritualmente. Por isso que quem está morto espiritualmente é escravo do diabo, porque quem nasce de novo repreende ele no nome de Jesus. Se você ainda não tinha entregado a tua vida para Jesus, Deus quer te resgatar desse mundo, fazer de você uma nova criatura, e você toma a decisão de entregar a tua vida para Jesus. Levanta a sua mão, se direita bem alto e diga: Senhor, eu quero entregar a minha vida para Ti. Isso, amém, amém, amém. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor e toma a decisão de se reconciliar com Ele, voltar para Ele, levanta as duas mãos assim para Ele, assim, ó. Meu irmão, agora eu vou dizer uma coisa: sai do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você aqui. Isso, filho, isso. Tem que ter coragem, tem que ter coragem. Entrega a tua vida, vem filho, vem filha, vem filho, vem filho, vem filha, vem filha. Mostrou-me o seu perfeito amor, me resgatou para que eu pudesse cantar. Eu sou filho de Deus.
Vem, Jesus te ama, Ele te chama. Vem, meu Deus, vem, vem, vem. Me resgatou pra que eu pudesse cantar. O quê? Eu sou filho de Deus. Vem, filha, vem, filho, vem, filha, vem, filho. Abri o mar pra eu passar por ele. Mostrou-me o seu perfeito amor. Me resgatou pra que eu pudesse cantar. Celebre, cante. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou, você é. Vida, é nova criatura, meu irmão. É Deus. Você sabe que eu estou aqui pregando só Deus na minha vida. Eu não valia coisa nenhuma, só Deus na minha vida, meu irmão. E a maioria aqui, todo mundo antigamente valia muita coisa não. Só Deus para amar a gente. Só Deus que ama barro, pó. O que o homem despreza, Deus diz aqui: eu tiro coisas valiosas. Vaso de barro. Você que está ouvindo pela Rádio Logos, você está assistindo aí no Diário Divino essa manhã, pela rádio, eu quero te dizer que Jesus te ama, e te ama tanto, e Ele te amou tanto, 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 que Ele deu o Filho dele por você, para te fazer uma nova criatura, para te encher com o poder do Espírito Santo, para você trabalhar com as armas espirituais. Receba as bênçãos espirituais nessa noite, a espiritual do perdão. Repita comigo essas palavras dizendo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados, me perdoa, Jesus, porque nesta noite, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Fala para Ele: a minha vida, Jesus, eu entrego nas tuas mãos, e faz da minha vida a tua vontade. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor Deus e Pai, abençoa a vida dos teus filhos e filhas. Enche os teus filhos, enche esses jovens, Senhor, que tem muita força, autoridade, a graça. Quebra grilhões, quebra cadeias, raízes de iniquidades. Usa-os de forma poderosa na família, para a vida dos amigos, por onde eles forem, para a tua glória. Em nome de Jesus, declaramos toda sorte de bênçãos sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus os abençoe. Aplaudir a Jesus. Vem até aqui. Vem até aqui, vem aqui, filhos, por favor, em nome de Jesus. Vem aqui, gente. Eu queria pegar o nome de vocês para a gente estar orando por vocês. Olha aí, gente.